Hoje, dia 19 de abril, este domingo tão lindo que o Senhor acrescentou em nossas vidas. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Antes de fazermos a nossa oração inicial, eu quero agradecer aos nossos queridos irmãos, aqueles que estão ligando para mim, mandando mensagens e preocupados com a minha saúde, com a saúde da minha esposa, mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos caminhando, estamos bem. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, não tenho contato com todos vocês, porque é muita gente, mas louva a Deus, porque eu não tenho recebido nenhuma notícia, e digo isso com alegria, dos nossos irmãos que porventura poderiam estar infectados com o Covid-19. Então isso é motivo, meus irmãos, de nós estarmos agradecendo a Deus. Vamos orar ao Senhor agora e falar com Ele, agradecendo, porque são tantas bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. E nós, como seus filhos, temos que agradecê-lo, né? Então vamos fazer isto agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, com o teu povo, com a tua igreja. Agora, meu Senhor, nós estamos iniciando mais um culto de adoração ao teu nome santo. Pedimos que o Senhor receba, meu Deus, aquilo que nós temos preparado para ti nesse domingo, Senhor, visitando, meu Deus, cada um dos nossos irmãos, cada família que estão aí nos seus lares, meu Deus, participando conosco agora deste culto, meu Senhor. Fica conosco, nos dê a tua bênção, a inspiração, meu Deus, vinda de ti, para falarmos e pregarmos a tua palavra com autoridade. Louvamos o teu nome. Fica conosco, te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, terceiro domingo do mês, seria o nosso culto de missões. E a nossa irmã, a irmã Scarlett, ela tem uma palavra de conscientização missionária, já que hoje então seria o nosso culto de missões. Vamos ouvi-la agora. A paz do Senhor. Para você, o que é missões? Ir, orar ou contribuir? E se for só isso, qual é o seu papel? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Você já parou para analisar que estamos em guerra? O campo missionário é como um campo de batalha. Estamos convocando os soldados. Numa guerra, o exército funciona em 2 pelotões, retaguarda e combatentes. Nós estamos na retaguarda, em oração, contribuição, estímulo e suprimentos necessários. Na linha de frente, cara a cara com o inimigo, estão os combatentes, nossos missionários. Eles enfrentam muitos desafios, sofrem perseguições e doam suas vidas pela obra de Deus. Os 2 são igualmente essenciais, cada um na sua função. Caso um soldado esteja fora de posição, a batalha toda pode ser comprometida. Por isso, precisamos assumir nosso papel como servos de Deus nesta grande guerra. Se você foi chamado para orar, então ore. Se você foi chamado para contribuir, contribua. Se você foi chamado para ir, vá. É bonito falar sobre missões. O difícil é assumir a responsabilidade. Assuma o seu papel nessa batalha. O exército conta com você. Os soldados já estão em guerra. Precisamos orar e contribuir. Eu vou assumir a minha responsabilidade. E você? Meus irmãos, muito boa
esta palavra da irmã Scarlett, porque o nosso departamento de missões, a vida dos nossos missionários, é um assunto que nós levamos com muita seriedade na nossa igreja. Então, eu agradeço ao nosso Deus e cada um dos irmãos que também tem se preocupado com a vida dos nossos missionários, enviando para a nossa Secretaria de Missões a sua oferta, para que assim nós possamos encaminhar a cada um deles. Deus abençoe ricamente, poderosamente a sua vida. Meus queridos, vamos entrar agora na mensagem desta noite. Essa semana eu estava pensando no culto de hoje e numa palavra que pudesse trazer para encorajar, incentivar a cada um de vocês. E eu ouvi uma frase de impacto que diz que o mundo é daqueles que são mais fortes. E dentro desta palavra, meus irmãos, eu tirei a mensagem para esta noite que eu creio que vai edificar em muito a sua vida espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na segunda carta do apóstolo Paulo, segundo ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo de número 12 e nos versículos 9 e 10. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, ou então ouça o que a palavra de Deus diz para nós. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, por causa do isolamento social, nós estamos com mais tempo para acompanhar o noticiário mundial e, infelizmente, só ouvimos lamentos de todos os lados. E alguém querendo incentivar os mais fracos, os mais infelizes, ele disse: o mundo é daqueles que são mais fortes. Realmente, meus queridos irmãos, esta frase é bastante animadora e ela traz um sentido muito positivo para quem está desanimado e fraco, motivando-o a colocar em pé e avançar. É claro que eu entendo que a frase ela tem um sentido motivador, porque ela deve ter partido de grandes homens e até de grandes feitos da humanidade. Porém, veja que ela não impressiona a Deus. Por isso, você que é crente em Jesus, não se deixe enganar por causa das dificuldades deste momento. Eu sou muito realista e com algumas ressalvas, eu quero dizer que se o mundo é dos fortes, o céu pode ser dos fracos. Me alegro, meus queridos irmãos, ao saber que Paulo falou que sentia prazer nas fraquezas, mas por amor de Jesus, porque quando ele estava fraco, então ele era forte. Você não será vencido facilmente por causa desta frase. Veja bem, quando direcionamos o holofote para as coisas grandes e de sucesso, e ainda
ainda nós insistimos nelas, estamos afirmando que isto é o certo e que fraqueza é o errado. Meus queridos irmãos, isso é natural do ser humano. E o crente sabe que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Disse o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo de número 27. Agora, meus queridos, vamos olhar aqui por um outro ângulo. Todos nós, e até as crianças, conhecem a história de Sansão. E quando nós lembramos de Sansão, automaticamente nós imaginamos aquele homem zarrão, um homem com 2 metros de altura, com os braços e as pernas fortes, muito grande, um porte atlético e uma força descomunal. Mas, meus irmãos, a pergunta que eu faço, será que realmente ele era assim mesmo? Você viu que a nossa mente, ela nos leva a pensar automaticamente isso. Mas será que realmente Sansão, ele era um homem assim? A Bíblia, meus irmãos, ela nos explica diferente. Quando diz que os filisteus não compreendiam de onde vinha toda a sua força. Se ele fosse esse homem musculoso, conforme nós estamos falando aqui, os filisteus saberiam a razão da sua força. Estaria muito claro, explícito no seu próprio corpo, que a sua força vinha dos seus músculos. Mas, segundo a história, ele era um homem mediano, e o segredo da sua força estava no Espírito do Senhor, e não nos seus músculos. Já viu como nós nos enganamos? E, meus queridos, quando Jesus terminou de celebrar a Páscoa, ele mencionou pela última vez que enfrentaria uma provação muito grande e que ele seria abandonado até pelos seus próprios discípulos, porque ele estava falando, era a última ceia, ele estava ali com os seus discípulos. Mas por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele conhecia de perto cada um deles, mas eles mesmos não se conheciam individualmente. Sem dúvidas, meus irmãos, eu quero dizer para nós nesta noite que este é o nosso retrato. Nós pensamos ser uma coisa, quando aos olhos de Deus, realmente nós somos outra coisa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo de número 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diferente disto, meus queridos irmãos, aos olhos de Deus, nós estamos na direção errada, porque tudo procede dele para nós. Por que será, meus irmãos, que Pedro começou a engrandecer-se da sua lealdade a Jesus, afirmando que mesmo que todos deixassem ao Senhor, ele seria fiel até o fim? E Jesus ainda o advertiu que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E mesmo assim, ele não acreditou que fosse tão fraco. Pedro, disse Jesus, Satanás vai se andar com você. Não esqueça disso, Pedro. Olha, meus irmãos, quando nós começamos a analisar a vida desses homens que andaram com Jesus, estiveram todo o tempo com Jesus, eu posso entender porque Jesus tinha que estar perto deles o tempo todo, porque todos eles, apesar de andarem com Jesus o tempo todo, eles eram homens fracos. Por isso Jesus era um mestre e eles eram seus discípulos. Se deixarmos, meus queridos, Jesus sair de perto de nós, quem somos nós? Não foi o próprio Pedro que disse, numa outra ocasião, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida
eterna. Pedro reconheceu isso, meus queridos. Eles falharam antes mesmo de iniciar a prova. Não conseguiram ficar acordados para orar naquela noite da dor do seu mestre. Depois, quando Jesus foi preso, todos fugiram. E como fora Pedro quem demonstrara a mais forte autoconfiança no seu mestre, foi ele mesmo que experimentou o maior quebrantamento. Assim que ele acabou de afirmar pela terceira vez que não conhecia Jesus, o galo cantou. Menos de 24 horas após ter jurado fidelidade a Jesus, ele ouviu com seus próprios ouvidos o galo cantar. Pobre Pedro, meus irmãos, eu fico pensando aqui comigo, pobre Pedro, quão fraco ele era. Se nós confiarmos, meus irmãos, nas mesmas coisas que os homens confiam para ganhar as suas vitórias aqui neste mundo, nós seremos derrotados juntamente com eles. Mas mesmo na nossa fraqueza, confiando em Jesus, herdaremos o céu como promessa. Certa vez, meus queridos, uma ilustração que eu li agora recentemente, alguém correu desesperadamente ao rei e disse-lhe em tom de desânimo, em tom de medo. Ele disse: majestade, dizem que o mundo vai acabar-se. E o rei, que era cristão, ele respondeu calmamente: não faz mal, nós poderemos continuar sem ele. Você já pensou que o nosso lugar é no céu e não aqui? Foi para isto que Jesus foi preparar-nos o lugar. E a verdade, meus queridos, ela é uma só. Em nós mesmos, nós somos fracos demais, mas em Jesus, nós somos gigantes espirituais. Assim que Paulo ouviu do Senhor que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele respondeu assim, lá no versículo 9 que nós acabamos de ler: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Uma outra ilustração, meus queridos, que eu li essa semana que me chamou a atenção, foi que um dia, Tomás de Espoleto, ele passava pela praça de Bolonha, na Itália, quando ele ouviu São Francisco de Assis pregando ali naquela praça. Chamou muito a atenção dele por ver São Francisco de Assis pregando numa praça abertamente. Ele parou e ficou maravilhado com o poder das palavras que exercia sobre as pessoas ali. Ele era um homem muito simples, seu traje era pobre, ele não se impunha pela sua presença, ele não parecia ser um grande pregador, e ele falava com as pessoas como se estivesse conversando com elas. Espoleto concluiu, ao ouvir o apelo ali naquele dia, e pensou: esta força só pode vir de um único lugar, que é o céu, e procede diretamente do trono da graça. Assim, meus queridos, são os homens de Deus, homens simples, homens que, olhando para eles, nós não damos nada para eles. Parecem ser homens tão fracos, mas dentro de si tem um poder tão grande que impressiona as pessoas que estão ouvindo. Gideão, você lembra da história também de Gideão? Ele definiu-se a si mesmo, quando ele foi chamado por Deus, como sendo o menor e o mais pobre da sua casa. Ele recebeu de Deus a dura tarefa de conduzir o povo de Israel a uma batalha contra os midianitas. E por direção de Deus, ele reduziu as tropas para que os soldados pudessem confiar apenas na força do Senhor. Embora os midianitas, o seu inimigo ali
naquele dia contasse com 135 mil valentes. Deus reduziu os 32 mil soldados de Gideão para apenas 300 soldados. Meus queridos, quando a força vem do Senhor, nós não olhamos para a quantidade de homens, não olhamos para a força de um grande exército, mas para a força da nossa fé que Deus tem colocado dentro de nós. Após a luta, depois que os soldados de Gideão venceram os midianitas, eles não tiveram dificuldades em reconhecer que aquela vitória veio do Senhor e foi um milagre de Deus. Você pode perceber, meu querido irmão, porque Deus nos poda muitas vezes, ao ponto de nos sentirmos fracos e incapazes, é porque Ele deseja que confiemos nele e somente nele. Não procure, meu querido irmão, armar-se com as forças próprias, pois o poder de Deus em nós se aperfeiçoa exatamente quando nós estamos nos sentindo incapazes e fracos. Nesse momento, meus queridos, tão difícil que todos nós estamos atravessando, Deus está aperfeiçoando o seu poder em nós, em meio a estas tantas dificuldades, que não só nós estamos atravessando, mas o mundo inteiro está atravessando. E se você olhar, meu querido irmão, veja bem o que eu vou dizer agora. Se você olhar comigo por este prisma, nós vamos concluir que o mal que hoje está acontecendo ainda é muito pouco. Sabe por quê que eu digo isso? O nosso orgulho impede-nos de reconhecermos a nossa capacidade pessoal e a necessidade de sermos totalmente dependentes do nosso Deus. Eu disse o nosso orgulho, meus irmãos, falando no sentido geral da humanidade, dos homens, porque eles abandonaram a Deus, não quiseram a Deus, confiaram nas suas próprias forças, confiaram na sua sabedoria, agora estão colhendo o fruto daquilo que eles escolheram. Quando apoiamos, meus irmãos, nas nossas forças e na nossa sabedoria, que é finita, nós estamos fadados ao fracasso e a cairmos um tombo bem grande. É por isso que no começo desta mensagem, eu disse que nós estamos ouvindo lamentos de todos os lados do mundo. Salomão, aquele grande homem, filho do rei Davi, quando ele escreve o seu livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, olha o que Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que sabedoria, meus irmãos, muito própria para esta mensagem de hoje. Quando nós reconhecemos e confessamos nossa incapacidade, não precisamos mais exibir-nos ao mundo, porque nos tornamos tão humildes aos pés do Senhor Jesus, que para nós só nos interessa Ele. E foi o que aconteceu com Santo Agostinho, lá naquela praça, na sua simplicidade, na sua humildade, a maneira como ele pregava o Evangelho para aqueles que não conheciam a Jesus. Não temos que provar mais nada, a não ser que sem a graça de Deus, nós não somos nada. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa força, Ele é a nossa sabedoria, e tudo que necessitamos para a nossa vida, para respirarmos o ar, que Ele não cobra nada. O profeta Jeremias, lá no capítulo 9, nos seus versículos 23 e 24, ele assim se expressou: assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Oh, meus queridos irmãos, isto é Deus, isto é o nosso Senhor, é Ele que faz misericórdia, juízo e também a justiça aqui nesta terra. É claro que eu já vou caminhando, meus irmãos, para o fim desta mensagem. E eu posso te fazer uma pergunta agora. Você quer ser forte? Você quer ser sábio? Peça a Deus que lhe revele o quanto você é fraco. Esse é o princípio para reconhecermos, meus irmãos, sabemos de Deus o quanto nós somos fracos. Sem a graça do céu, nós não somos nada. O capítulo 11, meus irmãos, do livro de Hebreus, que todos nós também conhecemos, ele nos apresenta inúmeras pessoas que realizaram feitos extraordinários e simplesmente porque eles não confiaram em si mesmos, mas confiaram somente em Deus. Diz os versículos 33 e 34, olha só: pela fé eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Eu pergunto só para chamar a sua atenção: de onde eles tiraram forças? A Bíblia está dizendo foi da fraqueza, foi dos momentos difíceis que eles estavam atravessando, mas atravessando em Deus. E de onde veio essa força? Eu pergunto, essa força veio do Senhor. Lembre-se que o único Senhor do universo não é um gigante musculoso, mas um cordeiro. É o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Não subestime você, o poder que Ele tem, porque muito em breve o mundo testemunhará a ira do cordeiro. Assim disse João, lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 16. Então, meus queridos, olhemos para Ele, o nosso Salvador, e não olhemos para as forças da carne ou do mundo que parecem ser tão possantes, mas não passam de montes de ferros enferrujados e retorcidos. Meus queridos, se nós temos sido fiéis a Deus até aqui, se temos sido duros contra o pecado, continuemos assim, duros da queda, vamos dizer assim, porque aquele que está conosco é muito maior, e o que Ele tem nos prometido supera qualquer coisa deste mundo. O apóstolo João diz, meus irmãos, para encerrar essa mensagem: o mundo passa. O mundo passa. O que me interessa, as coisas do mundo, com as suas concupiscências, tudo vai passar, vai ficar aqui. Mas ele diz uma coisa: a palavra do Senhor permanece para todo o sempre. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Grande e eterno Deus, Senhor e Salvador, que esta mensagem vá de encontro à necessidade daqueles que estão passando tantos problemas. Muitos pensando, meu querido Deus, na dificuldade de amanhã, como pagar uma conta, como colocar o alimento sobre a mesa para a sua família. Quando muitas fábricas, quando muitos empresários estão anunciando a demissão, fechando fábricas, quando o dólar está subindo, a bolsa de valores está caindo, meu Senhor, a tua igreja, meu Senhor, através desta palavra, porque nós somos homens, somos carnes, muitas vezes nós nos sentimos fracos,
mas não é esta fraqueza que debaixo, Senhor, nós queremos nos sentir fortes, conforme a Tua palavra nos ensina. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, foi até o terceiro céu, e ele viu coisas ali inefáveis, que ele não podia contar para os homens. Ele teve que guardar com ele tudo isso. E Deus permitiu que um espinho na carne viesse sobre ele. E um mensageiro do inferno para o esbofetear, que ele orou por 3 vezes para que fosse embora, sumisse da sua vida, mas ele não foi atendido pelo Senhor, mas o Senhor deu uma palavra a ele que o confortou: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh meu Deus, ainda que o mundo venha falar estas frases de impacto, dizendo que o mundo é dos fortes, ó Deus, a nossa fé, ela está em Ti, Senhor. Nos dê forças, meu Deus, para vencermos e para caminharmos, meu Senhor. Nesta hora, Senhor, visita, meu Senhor, todos os Teus filhos, aqueles que estão aí nos seus lares, assentados nesta hora, participando conosco deste culto e ouvindo esta mensagem. Encoraja, meu Senhor, coloque-os em pé, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. E assim, meu Deus, que a Tua graça, o Teu amor, a comunhão do Teu Santo Espírito venha sobre nós e continue sobre nós, até aquele dia que nós estamos esperando, estamos aguardando para estar com o Senhor para todo o sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, fique com Deus. Espero que você esteja bem na sua casa. Depois dessa mensagem, que o Senhor encoraje o seu coração. Vamos caminhar, estamos juntos, crendo que daqui a alguns dias nós estaremos lá no nosso templo central, todos juntos, fazendo um grande culto de gratidão ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.